Galera da Aula D, tudo bem? Tô aqui com vocês de novo, Prof. Vika. Continuar falando sobre produção de pequenos textos, tá? E aqui a gente vai falar hoje sobre poema. Agora sim, gente, o poema ele pode variar muito, tá? Ele pode ser um poemão gigante de várias e várias páginas, a gente tem vários exemplos disso aí na literatura, mas ele também pode ser uma forma bem pequenininha. E aí, que nem o microconto, lembra do microconto? Bom, ele pode te dizer muito com muito pouco, né? Então não pensa que é porque é pequenininho, é barbadinho de entender, que não é, tá? O tamanho aqui não é documento real, oficial. Então aqui, o que é um poema? Bom, a extensão pode variar, né? Mas pode ser muito curto, e por isso que eu tô brincando aqui com vocês com essa forma. Geralmente apresenta alguma forma. Olha só, a diferença da prosa e da poesia é que a poesia ela vai ser mais formal, ela vai ter mais uma estrutura. Não que essa estrutura ela seja fixa, né? E os versinhos não que eles sejam fixos. Não que as rimas também, outra forma de analisar a poesia, sejam fixas, porque não são. Tá? Tu pode ter a forma fixa, que é uma coisa que a gente tem classicamente na literatura, na história da literatura, ou tu pode ter versos livres, que é uma coisa que a gente tem mais do século XX até agora, o século XXI, que é onde a gente está, né? Mas uma coisa que é bem comum e que eu acho muito legal da literatura e da poesia especificamente, é que a gente não tem uma utilização literal da palavra, né? Então assim, se eu digo assim, tô cansada, tá? Eu posso dizer tô cansada e é literal, né? Eu realmente tô cansada, sei lá, trabalhei muito. Mas eu posso dizer, por exemplo, sei lá, tô de saco cheio, né? Tô de saco cheio também. Eu não literalmente tenho um saco, ou sei lá, posso ter um saco, mas não é o fato dele estar cheio ou não que vai dizer do quanto cansada eu tô ou não, literalmente, né? É uma metáfora. E olha que eu brinquei com isso, talvez não tenha nada a ver com a literatura. A gente usa metáforas em outros espaços, mas na literatura a gente usa bastante também. Tá? E essas metáforas que eu tô falando bastante, a gente chama de figuras de linguagem. Elas podem ser metáforas, metonímias, antíteses, paradoxos, enfim, tá? Várias palavras que nem são tão relevantes assim da gente saber, porque o mais importante é que a gente consiga ler o texto e entender o texto. No momento que a gente entende o texto, tanto faz o nome que a gente vai dar para aquela coisa, tá? Então aqui, em resumo, que eu falei até agora, um poema é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira com a língua, com a linguagem. É olhar o comum, o cotidiano, né? Uma coisa banal, com um outro olhar, ressignificar, reolhar, né? Olhar novamente. Então, gente, a literatura ela é como se fosse assim, ó, a gente já vive vidas bem cansativas, bem maçantes, a gente trabalha pra caramba, né? Enfim, é bem cansativa a nossa vida. E vocês não têm a impressão que às vezes a gente fica repetindo, e daqui a pouco tu fica assim, quando que eu encontrei a minha prima, não sei o que, você nem consegue te lembrar bem, porque a tua vida ela tá tão repetitiva, né? Então a gente tem essa coisa assim de fazer coisas, e a literatura ela é uma coisa que nos causa um estranhamento, assim, né? Como algumas outras coisas, sei lá, o cinema pode nos causar estranhamento, emoções, alegrias, tristezas, mas a literatura também faz isso, e faz isso por meio da palavra. Então é isso, tá? É um olhar novamente. Então, tu pode olhar aquilo pro comum e ficar... Não entendi. E no que tu diz não entendi, isso te causou incômodo. Isso já é literatura. E tu vai ter que cavar esse texto pra achar, pra construir, mais especificamente, um sentido, tá? Então, é criar novos sentidos, novos significados, trabalhar com essa brincadeira, tá? Então aqui, pensando naquilo que eu te falei, às vezes um poema ele vai ter uma forma fixa. E aqui a gente tem um exemplo do soneto de fidelidade. O soneto é uma forma fixa, tá? Ele vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, perdão, tá? O que isso quer dizer? É que a gente quando vai ler ele, aqui não ficou bem divididinho, a gente vai ler 4 versinhos, 3 versinhos e 3 versinhos. Ele todo vai rimar consigo mesmo, você sempre vai analisar dentro da própria estrutura, né? Então aqui, antes aí tu tem anto, né? Tanto, anto, encanto, aí tu vai ter um pensamento, estranho esse pensamento, mas aí depois tu vai encontrar aqui momento. Olha como funciona as rimas e a sonoridade. Vou ler pra vocês, tá? De tudo ao meu amor serei atento, antes. E com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto,
e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá, professora, mas o que tá falando, afinal de contas, tá? E a gente pode ler uma primeira vez, e esse soneto eu já li milhões de vezes, né? Li na minha adolescência, romântica, apaixonadíssima, lia e relia, achava lindíssimo. Hoje eu vejo alguns problemas, tá? Nesse amor romântico aí que tá representado no poema, mas ainda acho o poema, essa estrutura muito bonita, tá? Por mais que assim, essas louvor, ei, né, vivê-lo, talvez seja estranhozê-lo, são palavras que a gente não tá tão acostumada assim, porque também isso tem a ver com ser um texto de uma outra época, né, que a gente vai ter que desbravar, desmembrar quase esse texto para interpretar. Mas assim, sobre o que vocês acham que é esse texto, né? Bom, a gente já tem uma boa dica que é o título, soneto de fidelidade. Fidelidade, o que é fidelidade? Bom, fidelidade é uma coisa que tem que ser fiel a outra pessoa, né? Então é uma troca, né? E essa troca, ela geralmente é amorosa. Pode ser amorosa, assim, do casal, ou pode ser amorosa, minha fidelidade a minha irmã, ao meu pai, ao meu tio, sei lá, né? Essas relações que a gente estabelece de fidelidade. Só que aqui, lendo o soneto, a gente começa a ver que talvez seja de fato de amor, né? Então, de tudo o meu amor serei atento antes, né? Vou prestar atenção nessa pessoa completamente, né? Antes, e com tal zelo e sempre tanto, muito, né? Que mesmo em face de maior encanto, opa, do que ele tá falando aqui? Tô apaixonado, tô amando, e que mesmo em face de maior encanto, né? Mesmo frente a algo mais encantador, deste amor, se encante mais o meu pensamento, tá? Então, essa é a fidelidade. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, né? O riso, o pranto, olha essas imagens contrárias, né? Imagens antitéticas, a gente pode falar até, porque elas apresentam uma antítese, né? Rir, chorar, que é isso, né? O relacionamento amoroso, ele é isso, muitas vezes, né? Ao seu pesar ou ao seu contentamento, né? Do outro. Quando o outro fica triste, eu vou chorar esse pranto dele. Quando ele fica feliz, eu vou rir esse riso com ele, né? Olha essa troca. E assim, quando mais tarde me procure a morte, né? A angústia de quem vive, ou a solidão, o fim de quem ama, né? Porque o fim de quem ama é o quê? Ficar sozinho, né? Porque o outro partiu. Eu posso lhe dizer do amor que tive. E aí a gente tem toda essa romantização, essa coisa, né, aqui, e no final diz assim, ó, que não seja imortal. O amor aqui pro Vinícius de Moraes, pro eu lírico do Vinícius de Moraes, eu lírico é quem enuncia o poema, tá? Não necessariamente é o autor, tá? Geralmente, inclusive, a gente não considera que é o autor. A gente entende que é um eu lírico, essa quase como se fosse assim alguém que conta isso de alguma forma, tá? Eu posso dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, é fogo, né? E o fogo, a gente sabe, pode se apagar. Mas que seja infinito enquanto dure, tá? Então eu posso viver aqui um amor de uma semana, de um mês, e ele ser infinito dentro daquilo. Olha que bonito, né? Olha que interessante. A gente tem um sonetinho aqui, uma estruturinha, rimas mais certinhas, estrutura. Se a gente for separar cada sílaba poética também é bem fechadinho, né? Mas vamos dar uma olhada em outras coisas, em outras formas que a gente tem aqui. Opa, esqueci de comentar, tá? Forma fixa aqui, beleza. Agora aqui, ó, Manuel de Barros, tá? Poeta, coisa mais amada, minha gente do mundo, procure Manuel de Barros, é um querido. Vamos brincar com o que ele está falando aqui, ó. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Um rio nos fundos de casa era um vidro mole? Passou um homem e disse, essa volta que o rio faz se chama enseada. Vocês sabem o que é uma enseada, literalmente, né? Uma enseada é uma espécie de bacia, né? Quando tem ali um rio ou um mar mesmo chegando, uma lagoa, que é o que fecha, né? Então ali, um vidro mole, né? Ele vê nos fundos de casa essa enseada. E aí o que o poeta, o que o eu lírico vai dizer? Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia a volta atrás de casa, era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem, tá? Então ele está brincando com o uso da metáfora, com a construção de imagens a partir
né, da própria linguagem para construir o poema. Um outro exemplinho aqui de Manuel de Barros. Então aqui, gente, outro exemplo, tá? O Apanhador de Desperdícios é o título desse poema. E a gente já fica... Apanhador é algo que apanha, que pega alguma coisa. Por que vai querer pegar desperdício, né? Se é um desperdício, ninguém quer, né? Então, olha lá. Esse é um pouquinho mais complexo, até um pouquinho mais longo, né? Então ele vai dizer o seguinte: uso a palavra para compor meus silêncios. Como assim? A palavra diz coisas. Como é que ele vai usar uma palavra para fazer silêncio? Parece que não faz sentido. Olha o estranhamento aí que a gente vai ter na linguagem. E ele vai dizer o seguinte: não gosto das palavras fatigadas de informar. O que isso quer dizer? As palavras no seu uso cotidiano, as palavras que informam, que dizem coisas. Ele gosta de outra forma de dizer, um olhar novamente, né? Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo, né? Dou mais respeito às que vivem no chão. As o quê? As palavras, né? Então, as palavras mais comuns, mais cotidianas, que não querem esboçar grandes coisas, são palavras comuns. E o Manuel de Barros, se vocês derem uma olhadinha aí no Google, vocês vão ver que ele é o poeta das coisas cotidianas, das coisas banais, né? Uma relação bem legal com o próprio Manuel Bandeira. Aí aqui, né? Entendo bem o sotaque das águas. Como é que a água tem sotaque? Ele quer dizer com isso, né? A gente pode pensar sotaque como o movimento das águas, as ondas, o que a água está nos dizendo, né? Como uma metáfora. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Eu acho que é mais importante o inseto, a natureza, e vocês vão ver como o Manuel de Barros ele é um poeta das coisas da natureza mesmo, né? Então, vai prezar mais o inseto do que o próprio avião, essa grande construção tecnológica, né? Prezo a velocidade, aí você vai ficar, tá, contraditório, mas ele vai dizer, não, das tartarugas, mais que a dos mísseis, né? Então, para ele é mais importante essa tartaruga, esse inseto, do que os aviões, os mísseis, né? Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos, né? E quantas vezes a gente está na vida, né, correndo, e nem vê os passarinhos, né? E nem vê esse tipo de coisa. Dizendo, eu fui aparelhado para isso, né? Eu aprendi a gostar dos passarinhos, dessas coisas, né, que vão e vêm. Tenho abundância de ser feliz por isso. Eu sou feliz porque eu gosto disso, eu gosto dos passarinhos, eu olho para as coisas pequenas. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, né? E quando a gente fala canto e a gente está falando de poesia, a gente está falando de fazer poesia, né? Ele queria ser poeta. Manuel de Barros, claro que é um grande poeta, né? Mas ainda assim isso é uma coisa bem comum na poesia, o poeta dizendo que queria ser um grande poeta. Porque eu não sou da informática, né, da tecnologia, eu sou da invencionática. Ele inventa coisas com as palavras. Só uso, olha a diferença, só uso a palavra para compor meus silêncios. Olha o primeiro e o último verso, né, quase iguais, só muda o quê? Um só aqui na frente. Então ali, eu uso a palavra para compor meus silêncios, só uso a palavra para isso. Olha como ele brinca com a gente, né? Olha como esse poema brinca com a gente. Vamos um pouquinho mais rápido agora. São poemas mais curtinhos, tá? Dana Martins Marques. Esses 3 poemas, se eu não me engano, o título deles é Talheres. Tá no livro das armadilhas. O primeiro deles. E olha o que eu tô querendo fazer aqui contigo, né? Eu te mostrei um primeiro soneto, super do amor, das coisas grandiosas da vida. E eu te trouxe outros poemas do Manuel de Barros, por exemplo, que fala das coisas pequenas, de como a gente tem que valorizar essas coisas pequenas, né? Que não necessariamente só os grandes sentimentos importam. Mas às vezes as coisas pequenas a gente tem que olhar de novo, a gente tem que repensar. E agora, gente, eu trago que uma colher. Como é bonito fazer um poema sobre um pôr do sol, sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte, sobre as ilusões e desilusões. Como é interessante fazer um poema sobre o próprio fazer poético. Mas agora, como fazer um poema sobre uma colher, sobre um garfo, sobre uma faca? E aí Ana Martins Marques vai nos dar uma aula sobre isso. Olha lá, colher. Se o sol nela batesse, em cheio,
por exemplo, numa mesa posta no jardim, imediatamente se formaria um pequeno lago de luz. Quê? O que essa menina tá falando? Olha lá, se o sol nela batesse, nela quem? Na colher, tá? Essa colher que vai funcionar como uma espécie de personagem, a gente pode falar mais ou menos, tá? Desse poema. O que aconteceria, por exemplo, né? E essa colher ela tivesse, por exemplo, numa mesa posta no jardim. Olha que interessante essa imagem que ela cria, né? Essa colher ela não está em qualquer lugar. Ela não é uma colher velha, engavetada. Ela é uma colher que está num jardim, tá? De uma mesa posta num jardim. E aí bate o sol nela, reflete o sol. Então imagina, a gente tem que usar essa imaginação para ler poesia, né? Tem uma mesa, imaginem o jardim de vocês, eu estou imaginando o meu. Cada um de nós vai imaginar um jardim. Vai imaginar uma colher, vai imaginar um dia, sol, chuva, não sei, vocês vão imaginar, tá? O sol bateu nessa colher e imediatamente se formaria um pequeno lago. Um laguinho, uma coisinha pequenininha, né? O reflexo do sol batendo na colher da luz. Faz o reflexo que Ana Martins Marques, ou melhor, o eu lírico dela, vai chamar de um pequeno lago de luz. Olha que construção sensível, que bonito e que delicado, né? Não é fácil de ler na primeira, a gente tem que ler na primeira, na segunda, na terceira. Isso é uma das camadas mais profundas do texto, tá? Que a gente está trabalhando com os sentidos imaginados. Mas nota como a gente usa o que está escrito para entender o que não está escrito, né? Vamos lá, só para continuar. Garfo. Olha que bonitinho. Em 3 ramos, olha lá, um garfo tem 3 raminhos, né? Em 3 ramos floresce o metal. Então tu traz toda uma imagem, uma construção de flor, mas é uma flor que é construída a partir do metal. Olha que sensibilidade, né? Olhar para um garfo e imaginar que dali brotam 3 flores, né? E aí a faca, sua fria elegância, não escamoteia o fato. Olha lá, mudou o tom, né? É ela que melhor se presta ao assassinato. Então aqui ela brinca um pouco com as rimas também, tá? 3 coisas comuns da tua cozinha lá, Ana Martins Marques criou poemas. Nota como a poesia, ela pode ser sobre qualquer coisa. Agora aqui, desafio. Olhar para algo do seu cotidiano, tá? E vamos fazer uma garrafa de água, o barulho da chaleira, uma criança, o amor, tá? E aí o que vocês vão fazer com isso? Brincar com isso, construir um poema com isso. Não se preocupem tanto com as formas, com as estruturas formais, mas brinquem com as palavras. Uma garrafa d'água, como que isso pode ser belo, como isso pode ser poético, tá? Podem ter rimas ou não, pode ser uma forma fixa ou não, vocês é quem decidem. Se inspirem na Ana Martins Marques, se inspirem nas coisas cotidianas, tá? Depois quero ver como é que ficaram esses poemas aí. Beleza, minha gente? Bons estudos e até a próxima!